falar sobre este assunto, temos connosco via Skype Nuno Rico, da DECO Proteste, especialista de assuntos em crédito à habitação. Olá, Nuno, seja novamente bem-vindo, boa noite. Olá, boa noite. Nuno, isto é uma medida que vai fazer diferença, vai ajudar mesmo as famílias? Sim, vai ajudar as famílias, principalmente aquelas que tiverem dificuldades de, neste momento, conseguirem suportar as suas prestações da casa. E é para essas famílias que esta medida está essencialmente dirigida. Ou seja, para quem neste momento tem uma taxa de esforço geralmente acima dos 30%, 35%, esta é uma forma de, não dependendo da boa vontade do banco, conseguir aceder aqui a uma prestação mais baixa durante 2 anos. Obviamente isto não é um perdão de dívida, não é uma alteração unilateral do contrato, e este valor que não é pago agora vai ser pago mais tarde, portanto daqui a 4 anos após o fim da prestação fixa. Mas contudo pode permitir uma redução que é em alguns casos suficiente para que as famílias continuem a suportar e principalmente também ficam protegidas das subidas que venham a acontecer nos próximos 2 anos. Exatamente, isto vai ser uma medida que podemos voltar a referir muito parecida com aquela que tivemos no tempo da pandemia. No entanto, será então durante 2 anos. As famílias não irão pagar, vão começar a pagar depois de 4 anos desses 2 anos. Sim, ou seja, para quem adira agora, em novembro de 2023, será em novembro de 2029 que irá começar a pagar este capital que não foi pago durante este período. Mas para termos aqui uma ideia, por exemplo, para um empréstimo de 150 mil euros a 30 anos, utilizando a Euribor, por exemplo, 12 meses, que é atualmente a mais utilizada, isto significa, por exemplo, poupar cerca de 110 euros na prestação mensal. E em termos de custo, obviamente isto vai ter um custo acrescido que vai ser diluído depois até ao final do contrato. Mas estaremos a falar de um custo adicional de aproximadamente 3 mil euros no final do contrato. Mas como é diluído, quando a prestação voltar, digamos assim, a incluir este capital que não é pago agora, estamos a falar de um acréscimo de 20 e qualquer coisa euros na prestação. Isto, obviamente, fazendo aqui uma projeção com a taxa de juros que é atual. Se a taxa de juros diminuir, obviamente este encargo vai ser mais baixo. Exatamente, era isso mesmo que agora ia lhe perguntar. Relativamente às taxas de juros e taxas Euribor, caso estas taxas mexam, a ajuda também mexe? Sim, ou seja, o custo que o consumidor vai ter que suportar, durante os 2 anos iniciais a prestação não se altera, porque é aquele valor que, digamos assim, fica fixado durante aquele período. O que vai se alterar é, se as taxas de juros entretanto forem baixando, o capital que é pós-antecipado também vai diminuindo. Logo, por inerência, o custo que se vai suportar por esse capital, uma vez que é menos capital que vai ser pós-antecipado, vai ser menor. E também, quando o contrato voltar às suas condições originais, com base nas revisões que for sujeito, vai ter então um custo também ele menor. E desta forma, para ter aqui uma ideia, se, por exemplo, atualmente a Euribor 6 meses está com uma média de 4,11%. Se esta taxa Euribor no final daqui dos 2 anos estiver a rondar os 3% e se assim se mantivesse até ao final do contrato, isto significaria, por exemplo, uma poupança de cerca de 1/3 em relação àquilo que eu referi há pouco, ou seja, aqueles 3 mil euros teriam um custo de pouco mais de 2 mil euros. Ora, isto é, digamos assim, o pressuposto que também fez com que o Governo, quando decidiu esta medida, pensasse que, e essa é a projeção, é que a Euribor vá no futuro baixar. Exatamente, no entanto esta medida não vai abranger todas as famílias, mas vamos imaginar este cenário, Nuno. Uma família tem a oportunidade ou consegue pagar os juros. Se beneficiaria mais ter esta medida ou pagar os juros? Se a família não tiver uma taxa de esforço muito elevada, eu diria acima dos 30%, é preferível manter o pagamento do seu contrato de crédito como está. Muito provavelmente até é preferível contactar o banco e tentar negociar as condições diretamente com o banco, pois é possível que consiga até melhores condições do que aderir a esta medida. Esta medida foi pensada para aquelas famílias que, devido à sua taxa de esforço e devido às dificuldades que já estavam a sentir para pagar os seus créditos, muitas vezes estavam a entrar em contacto com os seus bancos e os bancos não lhe apresentavam uma solução, ou quando apresentavam, era uma solução que não era muito vantajosa para o consumidor, precisamente porque não tinham esse poder negocial. O que esta medida veio permitir, e vem de encontro àquilo que nós exigimos quando apresentámos o travão à prestação em abril deste ano, em que esta medida agora do Governo se veio inspirar,
era que exatamente criasse aqui, desse o poder ao consumidor para que o consumidor pudesse acionar este mecanismo sem depender da vontade do banco. É que nós temos relatos ao longo destes meses de famílias que estão a tentar negociar os seus créditos à habitação e às vezes até dentro da mesma instituição bancária, em situações semelhantes, uma consegue uma solução mais vantajosa do que outra família que, por exemplo, lida com agências diferentes. E entre bancos também temos esse feedback, ou seja, há bancos muito mais predispostos a renegociar do que outros. Desta forma, há aqui, digamos, esta renegociação que está standardizada, está então já pré-definida e que permite ser o consumidor a acionar este mecanismo sem depender da vontade do banco. Exatamente, Nuno. Há aqui uma coisa que os nossos telespectadores têm que ter a noção, é que caso para caso, banco para banco, o consumidor tem que entrar então em contacto com o seu banco e as negociações diferem, não é, de caso para caso. Sim, isto era a situação que tínhamos até ao momento. Quem quiser aderir a este mecanismo vai ter que solicitar ao banco. O banco tem então um prazo de 15 dias para lhe apresentar dois planos de pagamento. O plano de pagamento do seu crédito, tal como ele está nestas condições, nas condições presentes, e o plano de pagamento que vai ter que cumprir caso adira então ao mecanismo. Referindo então qual o custo adicional dessa adesão. O consumidor, depois de receber esta comunicação do banco, tem 30 dias para confirmar o seu interesse e então, a partir daí, entra automaticamente neste novo mecanismo. Que atenção, aproveito também para fazer uma ressalva. Se, entretanto, ocorrer uma descida das taxas de juros que for muito significativa e que faça com que as condições originais do contrato tenham uma taxa de juros mais baixa do que aquela que é a taxa de juros da prestação fixa, durante aquele período de 2 anos, o sistema automaticamente recupera as condições originais, ou seja, o travão à prestação é suspenso e o contrato volta às condições do contrato original. E aqui sublinhando mais esta questão que algumas famílias podem ainda não perceber mesmo, para ter a adesão a este apoio, tem mesmo que ser o contribuinte, o consumidor, a entrar em contacto, correto, com o banco. Sim, tem que ser o consumidor, portanto, a entrar em contacto com o seu banco, onde tem o crédito, solicitar então a adesão a este mecanismo, que essa adesão não é logo automática, portanto, como eu referi há pouco, vai ter que receber a resposta do banco a estes 2 planos de amortização e depois terá que confirmar a sua adesão, ou seja, se está mesmo interessado em continuar a avançar com este processo. Caso não dê nenhuma resposta no prazo de 30 dias, o banco assume que não há interesse, portanto, não avança automaticamente com esse processo. Terá de ser sempre o consumidor a aderir. Só podem aderir então os consumidores que, independentemente do seu escalão de IRS e do montante do seu crédito, terá que ser os consumidores que tenham um contrato de taxa variável ou um contrato de taxa mista, mas que já esteja na componente de taxa variável e contratos para habitação própria permanente, ou seja, para a primeira habitação. Terá que também ser casos em que o consumidor ainda não esteja em situação de incumprimento ou abrangido por um plano de recuperação definido no âmbito do PARI ou do PERSI, que são mecanismos que já existem desde 2012 para ajudar as famílias que estão em dificuldades. E voltando aqui a recordar, Nuno, a primeira moratória, se podemos dizer que no tempo da pandemia houve então assim uma moratória para estagnar os juros, uma vez que os portugueses estavam todos em confinamento, não é, em casa. O desfecho não foi o esperado. Qual é que será agora, o que é que prevê do desfecho desta nova espécie de moratória? Esta moratória, chamemos assim, tem umas características diferentes daquelas que foram as moratórias que na altura foram renovadas e que existiram durante 18 meses em Portugal, na altura das medidas restritivas de 2020. Esta moratória é diferente porque, em primeiro lugar, enquanto que na moratória da pandemia havia uma paragem completa do pagamento de capital e juros, portanto as prestações eram suspensas na sua totalidade, aqui não há uma suspensão da prestação, apenas há uma parte dessa prestação, da amortização do capital, que é então suspenso, que é então postecipada para um período posterior. Na altura, quando terminaram as moratórias em setembro de 2021, houve algumas famílias que tiveram então que renegociar os seus contratos, mas felizmente, até contra aquilo que eram as perspectivas iniciais, acabaram por, na grande maioria, encontrar uma solução, ou seja, os bancos conseguiram ali encontrar, para as famílias que não tinham recuperado totalmente os seus rendimentos, conseguiram encontrar uma solução que encaixasse na nova realidade. E o aumento do incumprimento até foi bastante reduzido para aquilo que eram as perspectivas iniciais, e tendo em conta que Portugal foi o país da União Europeia onde a adesão à moratória foi mais elevada e também aquela que durou mais tempo.
Atualmente o que se espera para esta moratória é não só uma adesão elevada, uma vez que não há aqui nenhuma restrições à sua adesão são reduzidas, e considerando que as famílias portuguesas, temos então mais de 90% dos contratos de crédito a taxa variável, estão muito expostas à evolução da Euribor, que praticamente nos últimos 2 anos passou de taxas negativas de menos 0,5% para valores superiores a 4%. E isto traduziu-se em agravamentos de 200, 300 euros nas prestações mensais para as famílias portuguesas. Logo, é possível, e por aquilo que é a informação que também temos disponível, que seja algumas dezenas de milhares de famílias que venham a aderir a esta moratória. O que irá acontecer é no final deste período dos 2 anos, espera-se que as taxas de juros também não estejam em valores tão elevados como as que temos atualmente, e que isto leve a que as famílias depois consigam recuperar e voltar ao seu contrato de crédito, diluindo então este capital durante um período que falta ao período restante do contrato. Por fim, Nuno, penso que temos tempo para mais uma questão. Aos olhos da DECO, é esta a resposta mais válida, mais certa, que ajuda melhor as famílias portuguesas? Apesar disto não ser uma medida sem custos para o utilizador, ou seja, é uma medida que implica custos, eu diria que é a medida possível na atual conjuntura, mas no sentido de resolver um problema conjuntural, isto é, o problema de momento, que é lidar com esta subida vertiginosa das prestações, com a forma como muitas famílias estão a ter uma enorme dificuldade para acomodar as constantes subidas da Euribor, e que este mês, apesar do anúncio do BCE, vai-se traduzir em mais uma subida nos contratos que pode ir até cerca de 135 euros mensais na prestação. Ora, esta medida permite este acomodar e principalmente que os consumidores, mesmo aqueles que estão em dificuldades financeiras, consigam ter acesso aqui a um mecanismo de proteção. Obviamente isto não resolve o problema estrutural do crédito à habitação em Portugal, que é o facto de termos aqui esta tão elevada, aliás a mais elevada da União Europeia, a percentagem de contratos de taxa variável, que faz com que as famílias portuguesas se tornem as mais expostas às variações da Euribor e estejam aqui então sujeitas a estas subidas das prestações durante estes períodos de alta das taxas de juros. O que nós defendemos, e nós na altura em abril, quando apresentámos esta proposta de travar a prestação, também apresentámos uma proposta mais estrutural, no sentido então de promover a taxa fixa. Em Portugal ainda é muito residual, principalmente porque não só a oferta é reduzida, como os valores que são apresentados são muito pouco competitivos. E ao contrário do que aquilo que acontece noutros países da Europa, nós temos países na Europa onde a taxa fixa representa mais de 70% dos contratos. Em Portugal, a taxa fixa pura, ou seja, durante toda a duração do contrato, representa pouco mais de 5%. Ora, para evitar exatamente, para proteger as famílias destas oscilações, era importante então haver aqui um enquadramento legal da oferta de taxa fixa de forma a torná-la mais competitiva e comparável, o que não acontece atualmente.